Ele é obrigado a se casar com sua melhor amiga da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Tudo começa com Yukari, o protagonista desta história. Ele acreditava que tinha o direito de escolher por conta própria com quem dividiria sua vida. Para piorar a situação, Yukari estava apaixonado por Misaki há 5 anos e a considerava a garota ideal. Só que havia um grande problema. A carta do governo estava prestes a chegar, e isso poderia acabar com qualquer chance que ele tinha com ela. A lei Yukari era bem rígida. Ninguém podia recusar o casamento arranjado ou tentar mudar o parceiro determinado pelo governo. Entre os amigos de Yukari havia Takeda, um cara que não tinha medo de falar o que pensava e que sempre criticava o sistema. Ele era completamente contra a ideia de um casamento imposto e queria se casar por amor. Em uma conversa entre amigos, Takeda sugeriu que todos fizessem um pacto para nunca aceitarem as regras do governo. O grupo estava atento à conversa, e até Misaki entrou na brincadeira, rindo e perguntando se as garotas também podiam participar do juramento. Isso deixou Takeda um pouco sem jeito, mas ele aceitou sem hesitar. Esse momento mexeu ainda mais com Yukari. Olhando para Misaki, ele teve certeza de que queria formar uma família com ela. Para ele, não existia ninguém além dela. O grupo até brincou dizendo que se o governo realmente escolhesse Misaki para ele, ninguém reclamaria desse casamento arranjado. Mas um detalhe chamou a atenção. Misaki já tinha completado 16 anos, e até o momento ainda não havia recebido sua carta do governo. Isso acendeu uma esperança em Yukari, que começou a pensar que talvez ainda tivesse uma chance com ela. Naquela noite, ao voltar para casa, Yukari encontrou seus pais animados. Afinal, seu aniversário de 16 anos seria no dia seguinte, o que significava que sua própria carta estava prestes a chegar. Eles estavam empolgados e falavam sem parar sobre o futuro. Mas Yukari não compartilhava dessa felicidade. Para ele, aquela carta era mais um pesadelo do que uma bênção. Ela decidiria não apenas quem seria sua esposa, mas também quem seria a mãe de seus filhos e, pior ainda, impediria que ele amasse quem realmente queria. Com isso em mente e sentindo o peso da situação, Yukari tomou uma decisão naquela mesma noite. Antes que a carta do governo chegasse, ele precisava se declarar para Misaki. No dia seguinte, na escola, Yukari estava nervoso, mas juntou coragem e chamou Misaki para uma conversa particular. Ela aceitou sem problemas, enquanto as amigas dela observavam à distância, cochichando que provavelmente seria mais uma declaração de amor. Pelo jeito, Misaki já estava acostumada com isso. Yukari, tentando manter a calma, começou a falar, lembrando que estudaram juntos na infância. No entanto, Misaki pareceu confusa. Ela não se lembrava de nada disso e perguntou se ele podia dar mais detalhes, como o nome do professor ou o ano em que isso aconteceu. Yukari, pego de surpresa, congelou completamente. Ele não conseguiu responder nada, ficou envergonhado e acabou recuando, dizendo que não era nada importante. Misaki olhou para ele com uma expressão de leve decepção, mas disse que entendia. Em seguida, virou-se e foi embora, deixando Yukari ali parado, se sentindo completamente derrotado. Depois dessa conversa frustrante, algo curioso aconteceu. Yukari começou a se lembrar de momentos da infância que passou ao lado de Misaki. Isso o fez perceber que não poderia desistir tão facilmente. Antes que ela fosse embora, ele a chamou novamente e disse que a esperaria às 6 da tarde no parque da antiga escola primária. Quando o horário combinado chegou, Yukari estava lá esperando, mas Misaki não aparecia. Conforme o tempo passava, ele foi ficando cada vez mais desanimado. Para se distrair, começou a desenhar formas na areia, tentando passar o tempo, mas os minutos se arrastavam e nada dela chegar. Já quase desistindo e pensando em ir embora, um policial se aproximou e perguntou o que ele ainda estava fazendo ali tão tarde. Yukari respondeu que já estava de saída e que os desenhos no chão eram apenas uma forma de passar o tempo. Foi então que no último momento algo inesperado aconteceu. Misaki apareceu correndo, ofegante, pedindo desculpas pelo atraso. Eles começaram a conversar e em certo momento Misaki notou as figuras que ele havia desenhado na areia. O curioso é que todas pareciam lápides. Yukari riu e explicou que sempre teve um interesse peculiar por esse tipo de coisa. Esse comentário fez Misaki se lembrar de uma apresentação que aconteceu anos atrás, na escola primária, onde ele havia falado sobre esse assunto com muita empolgação. Yukari ficou surpreso e perguntou como ela sabia daquilo, já que mais cedo tinha dito que nem se lembrava dele. Misaki dá uma risada e confessa que estava mentindo o tempo todo. Ela sempre se lembrava de Yukari. Ao ouvir isso, ele sente uma onda de coragem e finalmente diz o que sente. Ele admite que gosta dela há muito tempo e que sempre procurou maneiras de ficar perto dela. Misaki se emociona, deixando escapar algumas lágrimas. Então, ela pega um pequeno objeto que estava guardando consigo, uma borracha que Yukari lhe deu quando eram crianças. Ela pergunta se ele se lembra daquele momento e revela que sempre considerou aquele presente um verdadeiro tesouro. Yukari, tomado pela felicidade, a abraça apertado e promete que sempre estará ao lado dela. Nesse momento,
Misaki olha nos olhos dele e pede um beijo, dizendo que gostar de alguém também significa demonstrar esse sentimento. Ele fica surpreso, mas os dois acabam se aproximando. Porém, no instante em que estão prestes a se beijar, o celular de Yukari toca. Já é meia-noite e ele recebe um e-mail oficial do governo informando quem será sua esposa designada. Para sua surpresa, o nome que aparece na tela é o de Misaki. Ele sente uma imensa alegria e está prestes a contar para ela. Mas, de repente, seu celular desliga sozinho. Antes que possa processar o que aconteceu, 2 agentes do governo aparecem pessoalmente para entregar a carta oficial. Yukari recebe o envelope com expectativa, mas, ao abrir, leva um choque. O nome na carta não é o de Misaki, mas sim de uma garota chamada Hirina. Confuso, ele tenta argumentar, dizendo que sua notificação digital indicava outro nome. No entanto, os agentes garantem com firmeza que um erro assim é impossível. Enquanto tudo isso acontece, Misaki permanece em silêncio sem demonstrar nenhuma surpresa. Com um olhar distante, ela simplesmente deseja feliz aniversário a Yukari e se retira. Ele percebe que suas mãos estão frias, o que o faz suspeitar de que ela está escondendo algo. Tomado pela incerteza, ele tenta chamá-la, mas Misaki apenas vira as costas e sai correndo. Desesperado, Yukari não consegue deixá-la partir assim e corre atrás dela, determinado a obter respostas. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Hirina, a garota escolhida pelo sistema para ser sua futura esposa, também recebe sua notificação oficial do governo. No dia seguinte, ainda confuso com tudo o que aconteceu, Yukari toma uma decisão impulsiva. Ignora completamente o compromisso arranjado e vai para a escola como se fosse um dia normal. Ao chegar na sala, seus amigos ficam surpresos, pois sabiam que ele deveria faltar para conhecer sua noiva designada. Yukari, porém, explica que simplesmente decidiu não comparecer e lembra a todos do pacto que fizeram de nunca aceitar os casamentos arranjados. Seu gesto impressiona o grupo, mas sua tranquilidade dura pouco. Logo, um professor o chama para outra sala e o repreende por sua atitude. Ele explica que, embora os estudos sejam importantes, o futuro matrimonial de Yukari também deve ser levado a sério. Para evitar mais problemas, Yukari decide sair antes que o governo tome medidas contra ele. No entanto, antes que possa ir embora, Misaki aparece na escola e pede para falar com ele. Com um tom sério, ela questiona por que ele foi para a aula naquele dia. Yukari responde que depois da confissão no parque, precisava vê-la antes de conhecer sua noiva arranjada. Mas de repente, o tom de Misaki muda completamente. Com um olhar frio, ela sugere que o que aconteceu no parque deve ser tratado apenas como uma lembrança, e que agora Yukari precisa seguir em frente e aceitar seu destino. Então, de forma cruel, ela diz que ele deve ir encontrar sua futura esposa e nunca mais falar com ela, pois o odeia. Yukari fica completamente atordoado com aquelas palavras. Seu coração se despedaça, mas, sem alternativas, ele acaba comparecendo ao encontro arranjado com Hirina. Ao chegar, Yukari percebe que Hirina é extremamente bonita, mas sua mente ainda está dominada pelos pensamentos sobre Misaki. Durante a reunião, enquanto as famílias conversam animadas, ele permanece distante e de cara fechada, o que não passa despercebido por Hirina. Visivelmente irritada, ela o confronta, dizendo que sua atitude é rude e que ele claramente não está interessado em conhecê-la. Embora admita que também não está empolgada com a ideia de se casar com um estranho, ela não gosta do comportamento dele. De repente, Hirina se levanta e sai abruptamente da reunião, deixando todos surpresos. Diante do constrangimento, a mãe de Yukari intervém e diz que, na verdade, não há razão para culpar Hirina pelo ocorrido, pois toda a responsabilidade é de Yukari. Sentindo-se envergonhado, ele decide ir atrás dela para tentar resolver a situação. Depois de procurá-la, ele finalmente a encontra em uma sala afastada, sentada e pensativa. Ainda desconfortável, Yukari se aproxima, se desculpa e pergunta se ela está bem. Hirina suspira e, depois de um momento de silêncio, confessa que acha todo esse sistema de casamento arranjado uma verdadeira piada. Hirina expressa sua apreensão sobre a ideia de casar com alguém que nunca conheceu. Comovido com sua sinceridade, Yukari admite que sente o mesmo. Ele também acha difícil aceitar a ideia de um casamento arranjado com um desconhecido. No entanto, Hirina explica que, apesar de preferir fugir da situação, sabe que não pode mudar a decisão do governo. Por isso, decidiu comparecer à reunião, mesmo contra sua vontade. Ela acrescenta que, ainda assim, não tem intenção alguma de entrar em um casamento com ele, especialmente depois de ver seu comportamento distraído e com a cabeça em outro lugar. Yukari abaixa a cabeça, claramente arrependido, e pede desculpas de coração. Isso surpreende Hirina, pois ela não esperava vê-lo tão humilde. Ela responde que ele não precisava se rebaixar tanto desde que estivesse disposto a reconhecer seus erros. Depois de um momento, menciona que durante a reunião, parecia que sua mente estava em outro mundo. Yukari concorda e explica que ela está certa. Ele conta que naquele mesmo dia, Misaki, a garota por quem sempre foi apaixonado, teve uma conversa estranha com ele e acabou dizendo que o odiava. Hirina escuta tudo com atenção e percebe que a situação é inesperada. Ela acha curioso que Yukari esteja falando de outra garota, mesmo sendo oficialmente seu noivo agora.
É então que Hirina propõe que os dois trabalhem juntos para entender o que Misaki realmente sente. Yukari se sente grato por sua disposição em ajudá-lo, mesmo podendo simplesmente ignorar a situação. Para evitar que suas famílias ou qualquer outra pessoa desconfie, Hirina sugere que finjam ter se reconciliado. Yukari acha justo e propõe que voltem de mãos dadas para evitar perguntas desnecessárias. Hirina aceita e os dois retornam juntos, sorrindo como se tudo estivesse resolvido. No dia seguinte, na escola, Yukari mostra uma foto de Hirina para os amigos e comenta que ela pediu para eles se encontrarem de novo na escola dela. Os colegas ficam impressionados com a beleza da garota e começam a dizer que Yukari teve uma sorte absurda, porque Hirina é realmente encantadora. Anisaka, um dos amigos do grupo, tenta incluir Misaki na conversa, chamando ela para ver a foto também, mas Misaki age como se não se importasse. Ela diz que aquilo não tem nada a ver com ela e segue seu próprio caminho. Mais tarde, Yukari vai até o colégio de Hirina, decidido a reencontrá-la. Quando chega lá, se aproxima de um grupo de meninas e pergunta se sabem onde pode encontrar Irina. As garotas parecem confusas por um instante, mas logo uma delas associa o nome a um apelido curioso, Sanada Mushi. Uma delas finalmente comenta que Hirina começou a passar mal durante as aulas e foi levada para a enfermaria. Sem hesitar, Yukari segue para lá. Quando chega, encontra Hirina descansando em uma cama, dormindo profundamente. Yukari fica parado por um momento, sem saber se deve ou não acordá-la. No entanto, o som da presença dele acaba despertando a garota. Yukari, ainda visivelmente preocupado, pergunta se ela está doente. Hirina responde que teve um golpe de calor, mas que já está se sentindo melhor depois de repousar. Ela pede para Yukari esperar do lado de fora enquanto se troca, e ele obedece ficando no corredor. Durante esse tempo, Yukari não consegue tirar o apelido estranho da cabeça e começa a imaginar o que ele significa. Quando Irina fala algo, percebe que Yukari está distraído e pergunta o que houve. Ele não perde tempo e pergunta sobre o apelido Sanada Mushi. A reação de Hirina é imediata. Ela fica vermelha de vergonha e irritação, exigindo saber onde ele ouviu aquilo. Yukari explica que as garotas comentaram. Com isso, Hirina, ainda desconfortável, resolve contar a verdade. Diz que quando era mais nova, teve uma doença grave que a deixou hospitalizada por um longo tempo. Apesar de ter se recuperado, o retorno à escola foi complicado. Ela ficou atrasada em relação aos demais e acabou desenvolvendo dificuldades para se enturmar. Por causa disso, os colegas passaram a chamá-la de Sanada Mushi, algo como a esquisita ou a deslocada de Sanada. Depois de ouvir tudo, Yukari sente que finalmente consegue conversar com Hirina de maneira mais sincera. Ele admite que sempre teve dificuldade em entender as garotas, porque nunca sabe exatamente o que passa na cabeça delas. Enquanto ainda estão fora da escola, Yukari solta algo que pega Hirina completamente de surpresa. Ele diz que, com ela, tudo parece diferente. Ela é como um livro aberto para ele. Essas palavras deixam Irina nitidamente envergonhada. Meio sem jeito e com as bochechas coradas, ela muda de assunto rapidamente e sugere que eles saiam dali, já que estava ficando tarde. Enquanto caminham, Yukari aproveita o momento para perguntar por que ela quis que ele fosse atrás dela na escola, imaginando que queria entender melhor a relação dele com Misaki. Como se fosse obra do destino, naquela mesma hora, Misaki aparece andando por perto. Sem pensar muito, Hirina chama o nome dela e se apresenta de forma direta como a esposa designada de Yukari. Misaki, visivelmente surpresa, fica um pouco sem reação no começo, mas acaba aceitando conversar. Durante o papo, Hirina não perde tempo e diz que, por enquanto, não sente nada por Yukari, até porque mal se conhecem. Então, antes de prosseguir, ela faz uma pergunta direta a Misaki: quer saber o que ela gosta em Yukari? A resposta que vem é uma das mais curiosas possíveis. Misaki diz que gosta de coisas pequenas, como o jeito que ele anda meio curvado ou a parte de trás do cabelo dele. Hirina, confusa, pede para ela explicar melhor, mas Misaki diz que é exatamente isso que mais a encanta no Yukari. Além disso, ela admite que foi a primeira vez que conseguiu falar sobre seus próprios sentimentos, algo que geralmente sempre guardava para si. Enquanto Misaki revela tudo isso, Yukari, que está escondido por perto, escuta cada palavra. Ele reflete sobre como Misaki sempre foi uma figura presente nos pensamentos dele desde que se conheceram, e nisso, se pergunta se também ocupa o mesmo espaço nos pensamentos dela. Quando a conversa entre as duas começa a terminar, Mizuki muda o rumo e devolve a pergunta para Hirina. Ela quer saber o que Hirina vê no Yukari. Depois de pensar por alguns instantes, Hirina admite que ainda não tem certeza, mas acha que conversar com ele é algo muito fácil e natural. Antes de se despedirem, Hirina comenta que curtiu o papo e espera poder conversar com Misaki de novo algum dia. Quando Yukari finalmente sai de onde estava escondido, ele encontra Irina chorando baixinho. Ele fica preocupado e pergunta o que houve. Ela, com um sorriso tímido e olhos úmidos, responde que tá feliz, porque sente que finalmente fez uma amiga de verdade. Apesar disso, num momento de fragilidade, ela se pergunta se o que sente por Mizuki seria algo como amor. Yukari, surpreso com o comentário, responde que provavelmente não é amor. Ele explica que o amor geralmente vem acompanhado de uma vontade muito forte de beijar a pessoa ou algo que faz o coração acelerar só de pensar nela. O comentário deixa Hirina sem palavras por um instante, mas logo ela encara Yukari, meio encabulada, e pergunta com mais cuidado se ele já tinha beijado Mizuki.
Yukari, desconfortável, admite que sim, mas isso aconteceu antes de receber a carta indicando sua futura esposa. Então, Hirina lança no ar uma ideia inesperada, sugere que Yukari beije Nizaki novamente. No dia seguinte, na escola, Yukari pede conselho para Nisaka sobre tudo o que Hirina falou. Mas Nisaka parece meio distraído e não dá muita atenção ao problema do amigo. No fim, só diz algo bem vago, para Yukari viver o presente e curtir o dia. Para complicar ainda mais as coisas, no outro dia Hirina convida Yukari para ir até a casa dela. Quando ele chega lá, a mãe de Hirina o recebe com um comentário esquisito, dizendo que espera que os três aproveitem bem o dia. Isso deixa Yukari confuso, mas ele só entende o que a mãe dele quis dizer quando entra no quarto e encontra Misaki lá também. Assim que vê Yukari, Misaki diz que acha melhor ir embora, mas Hirina insiste que ela deve ficar. Ela comenta que tinha se divertido muito da última vez que conversaram, principalmente por terem falado sobre Yukari, e é exatamente por isso que quis fazer essa surpresa chamando os dois. Misaki observa da expressão animada de Hirina e decide ficar. Ela até pergunta para Yukari se ele se incomoda com a presença dela ali. Antes que Yukari consiga responder, Hirina dá um salto de animação, feliz por Misaki ter aceitado. As duas então começam uma conversa animada entre elas, enquanto Yukari fica sentado num canto, meio afastado, observando as duas e tentando entender o que estava rolando. Ele se pergunta por que elas pareciam tão à vontade juntas, enquanto ele era praticamente deixado de lado. Chega um momento de silêncio e Yukari chama Hirina, e ela se assusta porque ele estava tão quieto que ela tinha esquecido que ele estava ali. Para surpresa geral, Hirina sugere que Yukari beije Misaki ali mesmo. Ele fica perplexo e pergunta qual seria o motivo disso. Ela comenta com a maior naturalidade do mundo que ele e Misaki já tinham se beijado antes, então não deveria ser algo tão complicado repetir. Hirina então olha para Misaki e pergunta se ela também quer isso. Misaki, depois de um momento de hesitação, sai dizendo que vai ao banheiro. Quando volta, ainda nervosa, admite que sim, quer fazer isso. Ela diz que está disposta a beijar a pessoa que ama, mas ao mesmo tempo olha para Yukari e pergunta se ele não se incomodaria com isso. Misaki comenta que não se importava nem um pouco e que eles podiam fazer isso quando quisessem. Quando ela está prestes a beijar Yukari, ele fica tão nervoso que se afasta de repente, sem conseguir controlar a própria respiração. Misaki, longe de se irritar, sorri e diz que achou a reação dele adorável. Depois de se despedir, Misaki com um sorriso meio triste comenta com Hirina que ela deveria considerar se apaixonar por Yukari. Hirina, sem hesitar, responde que isso é impossível e que nunca vai acontecer. Misaki, tranquila, garante que mais cedo ou mais tarde isso vai acabar rolando, para desespero dela. Mais tarde, enquanto Yukari e Hirina caminhavam lado a lado, acabam cruzando com Misaka. Com um jeito meio relaxado, Misaka pergunta quem é a garota que está acompanhando Yukari. Ele responde que o nome dela é Hirina, e que ela é a parceira designada pelo governo. Misaka, fazendo graça, comenta que parece que ele a tem bem adestrada. Yukari rebate dizendo que Hirina não é um animal de estimação. Ignorando a reação dele, Misaka continua encarando Hirina, e diz que dá pra perceber que ela nunca teve um relacionamento antes. Após esse comentário, Misaka se afasta, deixando Hirina nitidamente incomodada. Ela murmura que ele deve ser algum tipo de porco e segue andando com Yukari. No dia seguinte, no colégio, eles acabam esbarrando com Misaki. Os olhares de Misaki e Misaka se cruzam por um breve instante, o que faz Yukari suspeitar que pode haver algo entre eles. Mesmo assim, o sinal toca e todos voltam para suas salas. Mais tarde, enquanto Yukari caminha pelos corredores, ele encontra Misaki. Eles começam a trocar algumas palavras, e em certo momento da conversa, ela pergunta se Hirina contou o que aconteceu depois que ele deixou a casa dela. Yukari, meio sem jeito, responde que sim, que Hirina pediu que ele a beijasse ao menos uma vez por dia. Surpresa, Misaki encara ele tentando descobrir se era brincadeira, mas Yukari garante que é verdade. Antes que possam continuar o papo, um professor se aproxima e os dois são obrigados a procurar um lugar para se esconder. Yukari segura a mão de Misaki e a conduz até um canto afastado, ficando bem próximos. Nesse momento íntimo, Misaki não se contém e lhe dá um beijo suave. Ele se pergunta se aquilo era o certo, mas tenta não pensar demais. Coincidentemente, Misaka passa pelo local e acaba flagrando os dois, mas não fala nada. Eles estavam tão focados que nem perceberam sua presença. Já na sala, Yukari tenta conversar com Nisaka, que parece estar com algo na cabeça. Quando tenta se aproximar, Nisaka diz que não pode falar naquele momento porque tem uma reunião, mas que depois eles podem conversar, já que também tem uma pergunta a fazer. Quando as aulas acabam, Yukari, exausto, acaba cochilando ali mesmo. Nisaka, ao vê-lo dormindo tão tranquilo, dá um leve sorriso enquanto observa. Yukari desperta sem entender nada e Nisaka ainda está ao lado, mexendo no celular com certo nervosismo. Yukari vai direto ao ponto e pergunta se Nisaka está interessado em alguma colega, como Misaki, por exemplo. Nisaka, com uma expressão apagada e melancólica, responde que não. No outro dia, Yukari e Hirina se reúnem para almoçar com a família dele. Representantes do Ministério de Relacionamentos chegam para realizar uma avaliação. Após o almoço, Yukari sobe ao quarto, mas ao entrar vê tudo bagunçado.
Irina, ao notar a situação, decide ajudar na arrumação. Enquanto organizam, Irina encontra um álbum de formatura da escola primária de Yukari. Folheando, ela encontra uma foto de Mesaki e pergunta se ele já gostava dela naquela época. Yukari pensa por um instante e responde que sim, desde o dia em que ela lhe emprestou uma borracha na aula. Diz que desde então, Misaki ficou gravada na mente dele. Curiosa, Irina pergunta se ele acha que ela já sentiu algo parecido. Irina então lembra de quando tinha 10 anos e estava internada. Como os pais só podiam visitá-la à noite, ela passava os dias sozinha. Um dia, um garoto notou isso e a convidou para andar pelo hospital, contando uma história incrível sobre o modelo anatômico. Irina confessa que ficou tão envolvida que acreditou estar apaixonada. Mas ela explica que não se apaixonou pelo garoto em si, mas pelo personagem da história que ele contou. Yukari fica perturbado com isso e diz que não faz sentido, sugerindo que ela só foi tocada pela narrativa.